Eu quero convidar você para o texto de Romanos capítulo 3, versículos 21 a 31. Romanos 3, 21 a 31 é o texto do sermão dessa noite. Nós leremos e meditaremos antes de participarmos da ceia. Romanos capítulo 3, 21 a 31. Eu vou convidar os irmãos e as irmãs para lermos de forma alternada. Eu vou ler os versículos ímpares, e os irmãos e as irmãs leem os pares, e aí a gente vai alternando até o 31. Diz assim a palavra de Deus. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela fé e pelos profetas. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. É porventura Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Até o versículo 21. Esses dias nós, como eu disse há pouco, lembramos da Reforma Protestante, 503 anos ontem. E nós lembramos sempre das 5 solas, né, que ficaram aí como marcas. Uma delas é só fé, sola fide. E eu quis lembrar dela especificamente, além de outros comentários que fizemos aí, outros temas que tocamos neles no decorrer da semana, por conta de daqui a pouco participarmos da ceia e trazermos então essa lembrança dessa palavra quando nós pensamos nessa realidade. Os pilares da fé reformada do século XVI devem ser lembrados muito, né? Só para lembrar de outro que a gente viu a relevância nessa semana, quando se ouve de alguém dizendo que você deve atualizar a Bíblia. Eu creio que a maioria dos irmãos, se não todos, acompanharam aí essa semana de discussão em relação a isso. A gente vê a relevância desses temas e a importância de estar sempre voltando e lembrando deles. Quando a gente fala da fé, e nós olhamos para a nossa realidade, nós sempre nos deparamos, em um ou outro momento, com o risco da confiança própria para a salvação, ou em alguns momentos da despreocupação com a fé relacionada à salvação. Pensa-se na fé para outras questões, para a cura, para uma necessidade que se tem, mas às vezes isso pode acontecer e não se tem. Então a fé, nós temos tipos diferentes de fé, e aí quando nós lembramos da essência da fé, da natureza da fé, quando nós pensamos nesse aspecto lembrado pela reforma, é muito importante nós lembrarmos. No nosso país nós vemos isso, muitas pessoas que se dizem cristãos, mas as transformações na vida não correspondem a esse crescente. A fé, as mudanças que deveriam acompanhar não crescem da mesma forma. E nós lembramos da reforma, que foi um movimento que trouxe mudanças profundas em todas as áreas da vida e da sociedade naqueles dias. Existem inúmeros estudos mostrando como a reforma foi importante para a educação,
para a economia. Tem inúmeros estudos, a gente não vai entrar nessa questão aqui, porque nós estamos com o texto aberto diante de nós e vamos nos reportar a ele. Lembrando que a justificação pela fé foi uma das doutrinas, alguns diriam a doutrina central, resgatada, e que levou à reforma protestante, porque essa era a grande questão, quando Martinho Lutero afixou as suas 95 teses nas portas do castelo de Wittenberg. A razão era os erros relacionados à salvação, que estavam relacionados certamente ao não olhar para a Escritura, ao considerar outras coisas além de Cristo, mas a essência estava muito ligada à fé, aos desvios relacionados à fé. E nós lembramos quão longe estava a igreja dessa verdade simples do Evangelho, que Cristo morreu por nós e o perdão nos é dado através do sacrifício de Jesus. Ao invés disso, se ensinava que o perdão podia ser comprado com dinheiro e a salvação adquirida pelo mérito dos santos. E há um personagem histórico muito conhecido quando nós falamos disso, que é Tetzel, um vendedor de indulgências do Papa Leão X, na Alemanha, e ele dizia que ao som de cada moeda que caía no cofre, uma alma se desprendia do purgatório e voava até o paraíso. E havia inclusive um refrão que alguns usavam para ridicularizá-lo sobre isso, rimavam, o que no português seria mais ou menos assim: no que a moeda na caixa cai, uma alma do purgatório sai. Para nós, atualizando a rima, seria isso. Então essa era a ideia. Contribuiu, a hora que a moeda caiu, automaticamente a alma saía do purgatório e ele estava tendo essa... isso era dito, né? E era lembrado constantemente. Hoje também, de forma geral, há desvios sérios. Hoje nós temos igrejas que vendem bênção, mas diferente do período da Reforma, as bênçãos vendidas hoje normalmente se referem a essa vida, e não à vida futura, como eram os erros mostrados no período e vivenciados no período da Reforma. Por isso que é importante nós lembrarmos e pensarmos, e estarmos sempre trazendo à nossa mente, algo que eu espero e creio, porque a gente trabalha muito para isso, que esteja no nosso coração e na nossa mente esse reconhecimento da suficiência da fé para a salvação. A expressão da sola seria sola fide, somente a fé e mais nada é necessário para que a gente tenha a salvação. Então, pensando nisso, eu quero lembrar aos irmãos que a suficiência da fé para a salvação implica na aplicação da justiça divina em Cristo. É importante lembrarmos isso, entendermos isso, enfatizarmos isso, porque não lembrarmos e não entendermos isso, nós vamos incorrer em erros, e às vezes erros graves, e vez ou outra a gente corre o risco de encontrar até algum irmão que está incorrendo no erro. Vez ou outra, quando a gente fala sobre isso, vou dar uma... Talvez você já ouviu ou já falou, espero que não. Se falou, espero que já tenha muito tempo, não fale mais. Mas pensamento, por exemplo, quando se diz assim: se eu morrer agora e tiver um pecado não confessado, será que eu vou para o céu? Já pensou nisso? Já teve essa dúvida? Isso está relacionado a uma incompreensão da suficiência da fé para a salvação, ligado a essa aplicação da justiça de Deus, da justiça divina em Cristo. Mas fique tranquilo, fiquemos tranquilos. Lutero também no começo ele não entendia isso. Ele pensava na justiça divina como no juízo, quando nós fazemos essa diferença. Então ele estava certo na sua lógica, porque ele pensa, Deus é justo, e ao aplicar a sua justiça, uma vez que nós somos pecadores, todos nós seremos condenados. Esse era o pensamento dele. E ele lidava com isso, refletia assim e compreendia assim. E quando ele leu e começou a estudar, e a gente conhece a história, ele foi compreender essa expressão da justiça de Deus se revela no Evangelho, que anteriormente ele não compreendia. Então ele se depara com a expressão de Romanos 1,17,
visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então a compreensão que ele tinha da justiça, pela justiça de Deus, o homem só seria condenado. Não haveria como, nessa compreensão da justiça, sendo Deus justo, o homem ser salvo. Então tal justiça não seria o evangelho, não seria boa nova, seria má novas, as más novas, como vez ou outra a gente lembra. Porque as más novas dizem isso, que o ser humano sem Deus está condenado. A justiça de Deus, aplicada no ser humano, o leva ao inferno, que é a consequência do pecado, a morte eterna. Mas ele entendeu, a justiça de que Paulo fala no texto não é o atributo pelo qual Deus retribui a cada um conforme as suas obras, o que implicaria na condenação do homem, mas sim o modo como ele justifica o homem em Cristo. No momento que Lutero entendeu isso, a luz raiou em seu coração, a verdade aflorou em sua mente, e ele então se tornou um homem livre, confiante e certo do perdão dos seus pecados. Ele entendeu o evangelho, que Cristo morreu por ele, morreu por nós. Então o evangelho é a manifestação dessa justiça divina, que é recebida somente pela fé. Esse é o meio de recebermos essa justiça, como a Escritura diz de uma forma muito clara. O texto que nós lemos, ele é muito claro e direto também, por isso nós lembramos, quando ele diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo, então está em Cristo, então somente em Cristo, e ele lembra mais adiante que isso se dá não pelas obras da lei, mas pela lei da fé. Então é a fé, então somente a fé, que proporciona a nós, seres humanos, pecadores, caídos, os sermos redimidos em Cristo, sermos justificados, como Paulo vai apresentar no capítulo 5. Então lembre-se disso, lembremos-nos disso. A suficiência da fé para a salvação implica na aplicação da justiça divina em Cristo. A cruz era nossa. Quem tinha que morrer éramos nós. Nós, se não fosse Cristo, nós morreríamos e não adiantaria nada por nós mesmos relacionados à salvação. Porque tinha que ser Cristo perfeito, cordeiro imaculado, para que o sacrifício fosse aceito por nós. Só assim a justiça divina pode ser aplicada. E só assim, crendo nisso, nós podemos alcançar a graça da salvação. Sermos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Mas eu quero lembrar também que a suficiência da fé para a salvação implica na compreensão do papel das obras. Esse é um grande problema para nós muitas vezes. Era naqueles dias da reforma e continua a ser no decorrer da história. Porque a Bíblia fala das obras, nos chama a fazer obras, nos chama a servir, nos chama a vivenciar as virtudes. E muitas vezes nós confundimos isso, achando que pelas obras nós seremos justificados, que a salvação depende disso. Então nós precisamos entender qual que é o papel das obras. Sendo salvo pela fé, o ser humano não é pelas obras. Porque na verdade, alguns dizem, e somos levados a concordar muitas vezes, que nós não temos boas obras. Nenhum ser humano fora de Cristo tem boas obras. Basta olhar as motivações para as obras e se verá se elas são boas ou não. Quando se pensa nas virtudes
que a palavra de Deus nos manda ter, e quando nós, às vezes, pensamos em praticar alguma delas, somos levados a examinar por que estamos fazendo isso. Então a Bíblia nos manda amar, por exemplo. E às vezes nós nos pegamos expressando amor a alguém porque nós queremos ser tratados da mesma forma. Mas eu estou vivendo a virtude, mas a motivação não é Deus. A motivação não é a glória de Deus. A motivação sou eu, para querer ser tratado da mesma forma. E às vezes nós fazemos essas confusões. Fazemos isso relacionado à salvação. Hoje um pouco menos, mas alguns meses atrás, alguns irmãos, alguns de nós, pensávamos que se não viéssemos à igreja, nós perderíamos a salvação. Nunca pensou isso? Nunca ouviu ninguém falando isso? E isso funciona como uma boa obra. Porque está certo, temos que vir à igreja quando podemos. Por isso estamos aqui, nós que podemos. Alguns irmãos ainda não podem, estão ansiosos por vir. Isso é uma obra, é algo que nós fazemos. Temos inúmeras obras. Mas a palavra nos lembra nesse texto que lemos no versículo 20 e 28. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, o versículo 28 diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Separe as coisas. Separe a fé e as obras. A salvação é tão somente pela fé naquilo que Cristo fez. Paulo cita o texto de Abacuque em determinada ocasião, e ele usa o texto que lemos lá no início há pouco no início do culto, lá em Abacuque, que ele fala que o justo viverá pela fé. E ele usa para ensinar que é através da fé e não de obras que alguém é abençoado por Deus e é salvo, é justificado em Cristo. Isso está muito claro também em uma outra citação, quando Paulo diz: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, pois o justo viverá pela fé. Citação também de Abacuque que ele faz em Gálatas 3, versículo 11. Então a fé é apenas o meio dado por Deus, pelo qual essa justiça que foi feita em Cristo é aplicada a nós, pecadores. Ele a realizou em Cristo. Quando nós cremos nisso, a fé é o meio para isso. Ela não é a causa, não é o motivo. Porque se fosse assim, a própria fé seria uma obra. Seria algo que nós fizemos. E a gente tem que lidar com isso, porque a Bíblia diz que nós devemos crer. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Quando o centurião perguntou, o carcereiro, melhor dizendo, perguntou para Paulo: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Ele disse: crê no Senhor Jesus e você vai ser salvo, você e sua casa. Então alguém poderia me perguntar: mas pastor, a Bíblia está aí falando que é crendo que eu serei salvo. Sim, mas se eu não entender que isso é graça de Deus na minha vida, não é por sua graça como está descrito aqui, no versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo, mas é algo que eu tenho a iniciativa e que eu faço, a fé se torna uma obra. Mas não tem como a fé ser obra, porque isso interfere naquilo que a fé é, que é uma ação de Deus e o agir de Deus para transformar a nossa vida. A palavra de Deus já nos disse isso em Efésios, que nós fomos salvos pela graça de Deus mediante a fé, não de obras, para que ninguém se glorie, porque nós poderíamos então nos gloriar. Fui eu que criei, eu aceitei Jesus, fui eu. Se não fosse eu, Deus não tinha me salvado. Não, não é assim. É Ele que nos salva, e é então pela graça dEle. O que as obras são então, para a gente ter a compreensão do papel das obras? As obras são uma resposta à fé. E é muito importante nós lembrarmos isso, porque talvez se alguém me ouvisse até aqui, ele diria: então não preciso fazer nada mais, só acreditar e viver do jeito que eu quiser. Posso viver aí no mundão de pecado, porque
evitar um ou outro, porque Jesus me salvou e a fé, eu creio nele. Não sei se você já encontrou alguma pessoa assim, mas eu já. Pessoa que não tem uma vida com Deus, mas acredita que ela é salva. Por alguma razão, não sei, por um engano na verdade. Ela acha que ela é salva. E pode viver do jeito que quiser. Eu falo, olha, a sua fé, ela está distorcida. Porque se você crê em Jesus, se você olha para a cruz, você não vai querer viver do mesmo jeito nunca mais. Você vai querer andar com Deus. Você vai praticar obras de justiça. Você vai buscar viver em virtudes, que é aquilo que a palavra de Deus nos chama a viver. Então as obras são a resposta à fé, que todos nós temos que dar, todos nós temos que viver, como a palavra de Deus diz, que já estão preparadas para nós. Lutero disse certa vez, para citá-lo, que a gente está aí lembrando da reforma, a fé é viva, poderosa em suas operações, valente e forte, sempre realizando, sempre frutificando, de modo que é impossível que aquele que é dotado de fé não produza boas obras. E é isso mesmo que a Bíblia diz. Lutero está falando pela palavra, está citando a palavra. Uma vez que cremos, nós praticamos boas obras. As boas obras são a nossa vida reta, a nossa vida íntegra, é o cumprimento dos mandamentos, são as mutualidades sendo vivenciadas, é tudo aquilo que a gente faz em resposta ao amor de Deus por nós. Tudo é obra. Às vezes a gente pensa na obra como o serviço, né? Vou fazer alguma coisa, vou evangelizar alguém é obra, vou trabalhar na igreja, fazer uma determinada atividade é obra. Mas a obra é muito ampla. E a gente não pode esquecer também isso, né? As nossas obras de justiça que nós praticamos, o nosso andar reto, o nosso andar íntegro, isso também é obra. É uma bênção, né, irmãos? Nós entendermos isso, porque se dependesse de a gente ter fé por nós mesmos, alguns acreditam que tem e defendem isso, mas eu creio que não. Eu creio que se não é Deus agindo no nosso coração e na nossa vida, nós não buscaríamos a Deus. Isso é muito lembrado nas solas. Se não é Cristo, se não é a graça de Deus agindo em nós, se não é a nossa compreensão que vem só pela palavra, a gente não teria essa firmeza para entendermos essa suficiência da fé para a salvação. Que, como eu lembrei aqui, implica na aplicação da justiça divina em Cristo e implica na compreensão do papel das obras, para nós não fazermos confusão e não confiarmos nas obras. Por mais importantes que elas sejam e devam ser vivenciadas, elas não devem ocupar um lugar que não é delas e devem ser entendidas sim, como uma resposta à fé. Cremos, olhamos para a cruz e queremos honrar ao Senhor que se entregou por nós. Ele é digno da nossa vida em integridade na presença dEle. Ele é digno de cumprirmos aquilo que Ele nos manda. Ele é digno de receber a nossa adoração, o nosso louvor, que é também obra. Quero convidá-los para vivermos a palavra. Vivamos a palavra crendo que o sacrifício de Jesus na cruz é suficiente para a nossa salvação. Não tem nada, a gente sempre lembra isso e nunca é demais lembrar, não tem nada que nenhum de nós faça que vai acrescentar àquilo que Cristo já fez por nós na cruz. Pensar isso é considerar aquilo que Cristo fez insuficiente. Foi pouco, por isso eu tenho que acrescentar alguma coisa. Isso não existe. Não tem como acrescentar àquilo que Cristo fez por nós. Não há nada para completar. Tudo que a gente faz e deve fazer não completa aquilo que Cristo fez, porque a obra já está completa. O que nós precisamos então é crer nisso. E até o crer, frisando novamente, crendo, porque a graça de Deus nos leva a crer. Senão, só para lembrar, a fé vira obra, né? Vivamos também a palavra então, praticando as obras preparadas por Deus para andarmos nelas.
E aqui que eu disse que a gente sempre precisa lembrar, né? E pensar. Quando você faz as obras, por que você o faz? Eu disse de vir à igreja. Constantemente a gente precisa examinar obras que a gente fala assim, como que isso poderia ser uma coisa ruim? Isso poderia ter nisso algum desvio, não que seja uma coisa ruim, mas, por exemplo, ler a Bíblia. Pode ser uma obra que não corresponde à maneira que Deus quer que a gente faça, dependendo da motivação e daquilo que eu estou objetivando ao fazer. Eu já vi muitas pessoas estudarem teologia, por exemplo, para combater outros. Isso acontece, mas isso não é uma boa obra. Isso deve ser feito, apologistas fazem isso, apologetas fazem isso, mas ele não pode ter meramente esse objetivo. Tem que ter objetivos maiores de viver essa obra. Quando você faz o que faz, por que você faz? São as obras que nós precisamos examinar na sua essência, aquilo que está. E para ver por que eu estou frisando isso? Porque se a gente não entender isso, vez ou outra, a gente corre o risco de ter uma confiança nas obras. Uma confiança distorcida. Lembra um exemplo que eu citei há pouco? Se eu morrer agora e tenho um pecado que eu não confessei, será que eu vou para o céu? Vez ou outra alguém me fala isso. Tenho medo de morrer e ter algum pecado que eu não confessei. Não precisa ter esse medo, irmãos, irmãs. Não tem por que ter esse medo. Se nós cremos que Jesus morreu por nós e pagou o preço por todos os nossos pecados, que nós já cometemos no passado, cometemos hoje, vamos cometer no futuro, eles já estão pagos. E nós precisamos crer nisso. A Escritura diz isso. E podemos crer nisso. Devemos crer nisso. Por isso que Lutero, quando entendeu isso, ele ficou livre. Foi liberto. E ele não andava mais com o peso. Será que eu sou salvo mesmo? Será que eu sou salvo mesmo? Será que se eu morrer agora eu vou para o céu? Não. Será que eu morrer agora, o que vai acontecer comigo? Não. Nesses dias em que a gente tem lidado mais do que a gente queria com a morte, a gente é lembrado disso. O sacrifício de Cristo é suficiente para a nossa salvação. Quem não entendeu isso ainda, precisa buscar no Senhor, precisa entender pela graça de Deus isso. Por isso, coloque a vida na presença dEle. Suplique pelo agir do Espírito e abra o coração para o Senhor, para que possa viver isso. E continuemos praticando as obras. Que Ele nos abençoe, nos sustente, continue ministrando ao nosso coração e que nós estejamos apegados ao Senhor pela fé, cada dia e cada vez mais, em nome de Jesus.